Isaías 40 é um dos capítulos mais belos e profundos das Escrituras. Ele fala do Deus que consola o seu povo, que governa sobre as nações, que sustenta os cansados e renova as forças dos que esperam nele. É um texto conhecido, mas há uma chave espiritual que muitos não percebem. Este capítulo não é apenas uma poesia de encorajamento, mas um mapa de sobrevivência espiritual para tempos de crise. Enquanto o povo de Israel estava em angústia, o profeta proclamava: Consolai, consolai o meu povo. Isaías 41. O contraste é nítido. No meio do desespero, Deus revela que há consolo. No meio da fraqueza, há renovação. No meio da aparente derrota, há promessa de vitória. O segredo está em aprender a olhar além das circunstâncias imediatas e enxergar a realidade espiritual que Isaías anuncia. E aqui está o choque. Muitos leem Isaías 40 apenas como palavras bonitas, mas não entendem que este texto revela a chave para vencer o cansaço espiritual, a dúvida e o medo. O versículo 31 é recitado em sermões e músicas, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas poucos realmente vivem essa promessa, porque não compreendem o que significa esperar no Senhor. Neste vídeo, vamos desvendar a chave escondida em Isaías 40. Você vai entender o que significa o consolo de Deus, como ele governa sobre as nações e como a verdadeira força não vem de estratégias humanas, mas da esperança depositada nele. Prepare-se. Esta não é apenas uma leitura devocional, é um confronto espiritual. Ao final desta mensagem, você terá em suas mãos a chave que renova a fé, despedaça a incredulidade e coloca os seus olhos novamente no Deus eterno, que nunca se cansa nem se fatiga. Isaías 40 abre com uma frase que soa como bálsamo em meio às cinzas. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Isaías 41. Israel havia passado por disciplina, advertências severas e juízo, mas agora Deus anuncia algo diferente: consolo. Essa é a primeira chave escondida neste capítulo. O consolo de Deus não é ausência de dor, mas promessa de presença no meio da dor. Muitos confundem consolo com a ideia de não enfrentar lutas. Mas o profeta revela o contrário. O consolo de Deus vem exatamente quando o povo está cansado, abatido e aparentemente derrotado. É uma palavra que nasce no vale, não no monte. Charles Spurgeon disse: Deus é mestre em transformar desertos em jardins. O coração que hoje chora será amanhã o solo onde floresce a paz. Aqui vemos o coração do Senhor em Isaías 40. Mesmo quando o povo sofre as consequências de seus pecados, ele não abandona. O juízo nunca é o ponto final. Sempre há uma vírgula chamada graça. O texto segue dizendo em Isaías 42: Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já é findo o tempo da sua malícia, que a sua iniquidade está expiada. Essa é a essência do consolo. Saber que o pecado não tem a última palavra, que o castigo não é eterno, que a misericórdia se levanta mais alto que a culpa. Spurgeon escreveu: Quando Deus consola, ele não apenas enxuga a lágrima, mas também cura a ferida que a causou. Esse é o consolo que Isaías anuncia. Não é um alívio superficial, mas uma restauração profunda. Deus não está apenas dizendo ao povo que tudo ficará bem. Ele está declarando que a culpa foi perdoada e que há redenção no horizonte. Muitos cristãos hoje vivem sob o peso de culpas antigas, como se ainda estivessem pagando por pecados que Deus já perdoou. Isaías 40 nos ensina que a disciplina não é eterna e que a graça sempre triunfa. O consolo de Deus é uma declaração de liberdade. A sua iniquidade está expiada. Spurgeon disse: a cruz é o trono do consolo.
Ali todo pecado foi apagado, e toda lágrima encontra razão para ser transformada em esperança. Embora Isaías falasse séculos antes de Cristo, suas palavras apontavam diretamente para ele. O consolo não viria apenas em uma restauração política de Israel, mas na obra redentora que traria perdão e reconciliação eterna. O capítulo também introduz a imagem da voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isaías 43. O consolo não é apenas um abraço, mas um chamado. Endireitar caminhos, alinhar a vida, preparar o coração. O verdadeiro consolo não anestesia, transforma, e aqui está uma chave prática. Muitos buscam consolo em distrações, prazeres ou conquistas humanas, mas encontram apenas alívio momentâneo. O consolo de Deus, revelado em Isaías 40, vai além. Ele é duradouro porque vem acompanhado de perdão e direção. Não é apenas vai passar, mas eu estou com você. Spurgeon afirmou: nenhum bálsamo do mundo pode curar a alma. Só o Espírito de Deus, ao aplicar a promessa divina, traz verdadeiro alívio. O profeta mostra que a promessa de consolo não vem de profetas otimistas ou discursos motivacionais, mas do próprio Deus. Diz o vosso Deus. Esse detalhe é crucial. A fonte do consolo é o Senhor, não o homem. Para Israel, isso significava esperança em meio ao cativeiro. Para nós hoje, significa esperança em meio ao pecado, às crises, às dores diárias. O consolo de Isaías 40 é atemporal. Continua ecoando para todos os que estão cansados e sobrecarregados. Assim, aprendemos que o consolo de Deus não é negar o juízo, mas transformar o juízo em caminho para a graça. É lembrar que nenhuma disciplina é eterna e que toda dor, nas mãos do Senhor, se converte em oportunidade de restauração. Spurgeon conclui: o cristão pode chorar por uma noite inteira, mas se ele ouvir a voz de Deus, o amanhecer trará cânticos de alegria. Essa é a primeira chave escondida em Isaías 40. O consolo de Deus é mais forte do que o juízo. Ele não apenas diz passou, mas declara está perdoado e aponta para um futuro de esperança. Isaías 40 não fala apenas de consolo pessoal. Ele amplia a visão e mostra a grandeza de Deus sobre toda a terra. Após anunciar que o tempo de disciplina de Israel havia terminado, o profeta revela a cena do Deus eterno, que não apenas consola seu povo, mas governa soberano sobre as nações. Em Isaías 40:15 lemos: eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo da balança. Eis que lança as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Essa é uma imagem poderosa. O que para nós parece inabalável, impérios, reinos, poderes políticos, para Deus é como uma gota que escorre de um balde, como o pó que nem chega a ser medido numa balança. Aqui está a chave escondida. Nenhum poder humano pode se comparar ao governo soberano de Deus. Spurgeon comentou: as nações, em sua glória e força, não passam de grãos de areia na palma da mão de Deus. O que é grande para os homens é nada diante do Altíssimo. Isso é um golpe contra a arrogância humana. Reis, governantes, impérios podem se levantar, mas diante de Deus não são mais que pó. O profeta continua em Isaías 40:17. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como coisa vã. Essa não é uma visão pessimista, mas uma revelação espiritual. Tudo o que o homem constrói fora de Deus é vaidade. O que é exaltado neste mundo perde sentido diante da eternidade. Spurgeon disse: o homem sem Deus pode acumular impérios, mas tudo isso não pesa mais do que a poeira que o vento leva.
Essa citação ecoa a sabedoria de Isaías. A grandeza das nações, sem a bênção divina, é nada mais que fumaça. Aqui está a chave escondida em Isaías 40. Deus não é apenas o Senhor de Israel, mas o Rei soberano sobre todos os povos. Essa verdade deveria trazer descanso e também temor. Descanso, porque sabemos que a história não está fora de controle. Temor, porque nenhum império humano é eterno diante do trono do Eterno. Israel precisava ouvir isso. Em meio ao cativeiro e diante de reinos aparentemente invencíveis, como a Assíria e a Babilônia, era fácil pensar que Deus havia perdido o controle. Mas Isaías os lembra. As nações que parecem gigantes são apenas gotas diante de Deus. Spurgeon pregava: o trono de Deus não treme quando os reis da terra se enfurecem. Pelo contrário, eles são marionetes em suas mãos e ele os guia segundo sua vontade. Que consolo e que confronto! O cristão não deve temer o poder humano como se fosse absoluto, porque o único poder absoluto pertence ao Senhor. O contraste aqui é essencial. Os homens depositam confiança em exércitos, economias, governos, mas Isaías mostra que nada disso é sólido diante de Deus. O que hoje parece imbatível amanhã é poeira levada pelo vento. Só o Senhor permanece para sempre. Essa revelação tem aplicação direta em nossas vidas. Quantas vezes vivemos temendo os sistemas, as estruturas, os poderosos? Mas Isaías nos convida a levantar os olhos e lembrar que todos esses são limitados. A chave é confiar não no braço da carne, mas no braço eterno do Criador. Spurgeon disse: quem teme a Deus não precisa temer mais nada. O respeito ao Todo-Poderoso expulsa o medo dos homens. Essa é a lição. A soberania de Deus sobre as nações é a garantia de que o seu povo nunca será abandonado. E mais, esse texto também aponta para o juízo. Nenhum império humano permanece, porque só o reino de Deus é eterno. Os babilônios, os gregos, os romanos, todos caíram, mas o trono de Deus permanece firme. O consolo de Isaías 40 é lembrar que a história não caminha ao acaso, mas está sendo dirigida pelo Senhor dos Exércitos. Portanto, a chave escondida aqui é esta: não se impressione com a força das nações, porque diante de Deus elas são menos que nada. O único reino que não terá fim é o reino do Senhor. Depois de anunciar o consolo e afirmar a soberania de Deus sobre as nações, Isaías 40 nos conduz a uma das chaves mais profundas do capítulo: o contraste entre o que é passageiro e o que é eterno. Em Isaías 40, 6, 8 está escrito: toda carne é erva, e toda a sua beleza é como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a sua flor, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Aqui, o profeta nos lembra da fragilidade da vida humana. Tudo o que o homem exalta, sua força, sua beleza, sua glória, é como uma flor que hoje floresce e amanhã murcha. A chave escondida é clara. A única coisa que permanece é a palavra do Senhor. Charles Spurgeon disse: a vida humana é um sopro, mas a palavra de Deus é o rochedo eterno, sobre o qual podemos firmar os pés. Essa é a grande lição de Isaías 40. A glória do homem é temporária, mas a verdade de Deus nunca envelhece, nunca perde o brilho, nunca falha. O profeta usa uma imagem que todos podem entender: a grama seca, a flor cai. Assim é o homem. Hoje cheio de vigor, amanhã abatido pela morte. Hoje exaltado, amanhã esquecido. Mas em contraste, a palavra do Senhor continua a ecoar de geração em geração. Spurgeon afirmou: os homens morrem, mas a verdade que pregaram continua viva. O pregador é esquecido,
mas a palavra que ele anunciou jamais perecerá. Essa é a certeza que sustenta o povo de Deus. Nossa vida é breve, mas estamos ligados a algo eterno. Esse contraste é fundamental porque a fragilidade humana gera duas tentações: o orgulho e o desespero. O orgulho faz o homem pensar que sua glória é duradoura, que seu poder será eterno. Mas Isaías corta essa ilusão ao dizer: o povo é erva. Por outro lado, o desespero leva muitos a crer que a vida é só vaidade, sem sentido. Isaías responde: a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Ou seja, a chave escondida está no equilíbrio: reconhecer nossa fragilidade, mas também confiar na firmeza da palavra. Spurgeon pregava: quem se agarra aos homens, se agarra à palha. Quem se agarra à palavra de Deus, segura uma corda que desce do céu. Essa é a segurança do crente. Ainda que a vida seja passageira, a promessa de Deus é firme. Isso também nos confronta com a forma como investimos nossa existência. Muitos gastam seus dias em coisas que murcham, vaidades, riquezas, status. Mas Isaías nos lembra que tudo isso cai como a flor do campo. A chave está em investir naquilo que é eterno, a palavra de Deus, que nunca perece. Spurgeon disse: construir. Sua vida sobre o homem é edificar sobre areia movediça. Construí-la sobre a palavra é levantar casa sobre a rocha eterna. Esse é o fundamento da esperança cristã. Mesmo que nossa carne se desgaste, mesmo que os impérios caiam, mesmo que o mundo mude, a palavra de Deus permanece. O apóstolo Pedro citou exatamente esse texto em sua carta, 1 Pedro 1, 24 e 25, mostrando que essa chave continua válida em todas as eras. O homem é erva, mas a palavra do Senhor permanece. Isso nos lembra que a Escritura é viva, atual e imutável. Portanto, Isaías 40 nos coloca diante dessa escolha: vamos viver como flores que murcham ou como sementes plantadas na eternidade? Vamos investir em vaidades passageiras ou na palavra, que não pode ser quebrada? Spurgeon concluiu: a glória humana é como uma vela ao vento, mas a palavra de Deus é como o sol que jamais se apaga. Essa é a chave escondida do capítulo: reconhecer nossa fragilidade e nos agarrar àquilo que é eterno. Isaías 40 é um dos capítulos mais majestosos das Escrituras, porque apresenta um retrato de Deus que une dois aspectos aparentemente opostos: o poder real que governa as nações e a ternura pastoral que cuida dos indivíduos. A chave escondida aqui é compreender que o Senhor não é apenas grandioso, mas também próximo. Não é apenas rei, mas também pastor. No verso 10 lemos: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Essa é a imagem do Rei soberano, o Senhor que reina com força irresistível. Mas logo em seguida, no verso 11, o tom muda. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Que contraste extraordinário! O mesmo Deus cujo braço domina as nações é o que carrega cordeirinhos no colo. O mesmo rei que traz recompensa em suas mãos é o pastor que guia suavemente as ovelhas cansadas. Aqui está a chave. A grandeza de Deus não o afasta de nós, mas o aproxima em cuidado terno. Charles Spurgeon comentou: o braço de Deus é forte o suficiente para governar o mundo e, ao mesmo tempo, delicado o suficiente para carregar um cordeiro frágil. Esse é o equilíbrio perfeito da revelação bíblica. Se víssemos apenas o rei, poderíamos temer e fugir. Se víssemos apenas o pastor, poderíamos banalizar e desprezar. Mas Isaías 40 nos mostra que ele é ambos: o rei que governa e o pastor que consola. Essa verdade traz implicações profundas para a nossa fé.
Muitos vivem com uma visão distorcida de Deus. Uns o enxergam apenas como juiz severo, distante, inacessível. Outros apenas como amigo íntimo, sem autoridade. Mas a chave escondida é que ele é os dois. Ele governa com poder e cuida com ternura. Spurgeon disse: se Cristo fosse apenas um rei, eu tremeria diante do seu trono. Se fosse apenas um pastor, eu talvez o desprezasse. Mas sendo rei e pastor, eu o adoro em reverência e me deito em seu colo em descanso. Isaías 40 traz isso à tona num momento crucial. O povo precisava lembrar que Deus era poderoso para derrotar nações opressoras, mas também pastor amoroso que não abandonaria seu rebanho. O mesmo braço que abate os orgulhosos é o que sustenta os fracos. E essa chave continua atual. Quantos hoje vivem com medo de sistemas, governos, poderes que parecem esmagadores? Isaías nos lembra: o braço do Senhor domina. Mas, ao mesmo tempo, quantos vivem cansados, feridos, frágeis diante da vida? Isaías também nos lembra: o mesmo braço os carrega com cuidado. Spurgeon escreveu: a grandeza de Deus não é para afastar-nos, mas para atrair-nos. Quanto maior Ele é, mais capaz é de cuidar de nós. Isso é consolo puro. Não seguimos um Deus indiferente, mas um rei pastor. Ele não governa de longe, mas caminha com suas ovelhas. A imagem do pastor em Isaías 40:11 é carregada de ternura. Ele não apenas guia o rebanho, mas recolhe os cordeirinhos nos braços. Os pequenos, os fracos, os que ainda não conseguem andar com firmeza, são carregados no colo. E as que amamentam, ele guia suavemente, sem pressa, sem peso além do suportável. Esse cuidado detalhado mostra que a soberania de Deus não é fria, mas compassiva. Spurgeon conclui: Cristo tem coroa e cajado, cetro e colo. Ele é soberano absoluto e, ao mesmo tempo, pastor compassivo. Eis a chave escondida em Isaías 40. O mesmo braço que governa as estrelas é o que sustenta sua vida. Portanto, o convite desse capítulo é viver em equilíbrio, temendo a grandeza do rei, mas confiando na ternura do pastor. Reverência e confiança andam juntas. Ele domina sobre tudo, mas também guia você pessoalmente. Isaías 40 chega a um ponto de confronto. Depois de apresentar o Deus que consola, que reina e que pastoreia, o profeta levanta uma pergunta incisiva: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Isaías 40:18. Aqui está a chave escondida. Não há comparação possível. A idolatria, em todas as suas formas, é a tentativa humana de reduzir o infinito ao tamanho do finito. Isaías mostra a loucura dessa prática. O homem molda imagens de ouro ou madeira, adorna com enfeites, firma com pregos para que não caia. Isaías 40:19-20. Mas tudo isso não passa de impotência diante do Deus eterno. Charles Spurgeon comentou: o ídolo precisa de um prego para não tombar. O Deus vivo sustenta o universo sem esforço. Essa ironia é poderosa. Os homens criam deuses frágeis, dependentes, enquanto o verdadeiro Deus governa sobre tudo e todos. Isaías 40:21-22 vai além. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Porventura desde o princípio se vos não notificou isso? Não o entendeis desde a fundação da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. A comparação é esmagadora. O homem, com sua idolatria, tenta capturar o divino em formas materiais. Deus, no entanto, cobre os céus como quem estende uma cortina. O infinito não pode ser domesticado. Spurgeon escreveu: a idolatria é a tentativa de colocar o oceano em um copo d'água.
O coração humano deseja controlar a divindade, mas o Senhor é incomparável e inalcançável. Esse é o chamado de Isaías: libertar o povo da ilusão de deuses feitos à imagem do homem e lembrá-los de que o homem é quem foi feito à imagem de Deus. E essa idolatria não é apenas a fabricação de estátuas. É qualquer tentativa de substituir o Deus vivo por obras humanas. Hoje os ídolos podem ser o dinheiro, o poder, a ciência, a fama. Tudo aquilo que ocupa o lugar de confiança suprema no coração é ídolo. E Isaías 40 revela que nada disso pode sustentar a alma. Spurgeon alertou: o coração humano é uma fábrica de ídolos, mas cada um deles é pó diante da majestade do Senhor. Essa chave é libertadora. Quando entendemos que Deus é incomparável, os ídolos perdem força. O dinheiro deixa de ser senhor, a vaidade perde valor, o poder humano mostra sua fraqueza. Só Deus é digno de adoração. O profeta ainda mostra a futilidade dos governantes humanos diante desse Deus. Em Isaías 40, 23, 24 lemos: é ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal se plantam, mal se semeiam, mal se arraiga na terra o seu tronco. Já se seca quando ele sopra sobre eles, e uma tempestade os leva como palha. Que contraste! Aqueles que os homens exaltam como poderosos, Deus reduz a nada. Príncipes e juízes são como palha. Diante do sopro do Altíssimo, Spurgeon afirmou: a soberania de Deus transforma tronos em poeira. O que parece inabalável para os homens é apenas palha diante do vento de sua boca. Essa visão deveria despertar em nós reverência e libertação. Reverência, porque não podemos brincar diante de um Deus tão grande. Libertação, porque não precisamos temer poderes humanos. Isaías 40, 25 resume o argumento. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Aqui está a chave. Deus não apenas é incomparável por ser poderoso, mas porque é santo. Nenhum ídolo, nenhum governante, nenhuma criatura pode se equiparar ao Criador. Portanto, a chave escondida em Isaías 40 é que a idolatria é sempre fracasso, porque tenta comparar o incomparável. Só o Senhor é digno de confiança e adoração. Spurgeon concluiu: pregue a grandeza de Deus e todos os ídolos cairão sozinhos. Essa é a aplicação prática. Quanto mais conhecemos o Deus incomparável, menos espaço sobra para ídolos em nosso coração. Em Isaías 40, depois de confrontar a idolatria e exaltar a soberania divina, o profeta traz uma revelação que toca o coração humano de forma direta. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Isaías 40, 28. Aqui está uma das chaves escondidas do capítulo. O Deus que não se cansa é a fonte inesgotável da força de seu povo. O homem é frágil, limitado, facilmente esgotado. O corpo se enfraquece, a mente se confunde, a alma se desgasta. Somos como flores que murcham sob o sol do tempo, mas o Senhor, Criador dos confins da terra, nunca se cansa, nunca é surpreendido, nunca perde forças, nunca entra em colapso. Charles Spurgeon afirmou: Deus nunca dorme, nunca se fatiga, nunca descansa, porque está esgotado. Ele é o reservatório infinito de energia para seu povo. Isso é consolo profundo. Enquanto nós somos limitados, ele é ilimitado. Enquanto nós chegamos ao fim, ele é eterno. Isaías destaca que seu entendimento é inescrutável. Isso significa que não apenas seu poder é infinito, mas também sua sabedoria. Quando estamos cansados, é comum não apenas perdermos força, mas também clareza. Ficamos confusos, desanimados, sem direção. Mas em Deus, força e sabedoria nunca se esgotam. Spurgeon escreveu: o
O crente que se apoia na própria força cedo desmaiará, mas aquele que se lança nos braços do Eterno descobrirá que a fonte jamais seca. Aqui está a chave: reconhecer nossa limitação e recorrer àquele que é inesgotável. A grande tentação do homem é viver como se fosse autossuficiente. Tentamos carregar fardos além de nossa capacidade, acreditando que podemos resistir sozinhos. Mas a verdade é que nossa energia espiritual acaba. Isaías nos lembra: só o Senhor é fonte de renovação constante. O texto continua em Isaías 40:29. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Essa é a promessa que transforma a vida. O Deus que nunca se fatiga não guarda sua força apenas para si, mas a compartilha com seu povo. Ele se torna fonte de energia para os fracos, combustível para os que não conseguem mais prosseguir. Spurgeon disse: não é a força do crente que o sustenta, mas a força de Cristo nele. O homem natural esgota-se. O homem que espera no Senhor renova-se. Isso muda completamente a forma como enfrentamos nossas lutas. O cristão não é chamado a vencer pelo próprio braço, mas a depender de Deus. Isaías faz questão de ressaltar que até os jovens, símbolo de vigor humano, se cansam e tropeçam. Isaías 40:30. Isso significa que não importa a idade, a habilidade ou a energia natural. Todos, em algum momento, chegam ao limite. Mas Deus não tem limites. Spurgeon advertiu: a juventude orgulha-se da sua força, mas até ela se quebra. O ancião humilhado que espera no Senhor, esse é levantado sobre asas. Esse é o paradoxo do reino. Não é o mais forte que vence, mas o que aprende a esperar no Senhor. O contraste é claro. O homem é passageiro, Deus é eterno. O homem se esgota, Deus é inesgotável. O homem precisa descansar, Deus é a fonte do descanso. A chave escondida em Isaías 40 é viver não na ilusão da autossuficiência, mas na dependência contínua do Senhor. Essa promessa culmina no famoso verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a vitória que o profeta anuncia. A esperança no Senhor transforma fraqueza em força, desânimo em coragem, fadiga em perseverança. Spurgeon concluiu: a águia sobe não pelo bater desesperado das asas, mas pela confiança nas correntes de ar que a sustentam. Assim é o crente. Não vence pelo esforço humano, mas pela esperança que o ergue até Deus. Portanto, a chave escondida em Isaías 40:28-31 é esta: a força do cristão não vem dele, mas do Deus que nunca se cansa. Quem aprende a esperar no Senhor experimenta uma renovação sobrenatural, capaz de atravessar desertos, suportar guerras e ainda cantar vitória. Isaías 40 termina com uma promessa que atravessou séculos e continua sendo um dos textos mais lembrados da Bíblia. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Aqui está a chave final escondida no capítulo. A vida cristã não é sustentada por nossa energia, mas pela renovação constante que vem do Senhor. Essa não é uma promessa poética, mas uma estratégia de sobrevivência espiritual. Charles Spurgeon disse: a espera em Deus é o segredo da vida cristã. Não é uma espera ociosa, mas uma confiança ativa que transforma fraqueza em poder. Esse é o primeiro ponto da aplicação. Esperar não é cruzar os braços, mas confiar de tal maneira que a nossa alma se ancora na fidelidade de Deus. É render o controle, reconhecer os próprios limites e se abastecer na fonte inesgotável do Senhor. O profeta descreve 3 imagens de renovação:
subir com asas como águias. A águia não se exaure em bater de asas, mas confia nas correntes de ar que a elevam. Assim é o cristão que confia em Deus. Não depende do esforço humano, mas da graça que o sustenta acima das tempestades. Correr e não se cansar. Há momentos na vida em que precisamos acelerar, enfrentar batalhas intensas. Deus promete força para correr e não desfalecer, caminhar e não se fatigar. A maioria da vida cristã é caminhada, não corrida. É a rotina, a perseverança diária. Aqui também Deus promete sustento. Spurgeon escreveu: o crente não vive de um único voo de águia. Ele vive da caminhada constante com Deus, sustentada por força renovada a cada dia. Ou seja, o cristão não é chamado apenas para momentos extraordinários, mas para uma constância sobrenatural. Essa promessa tem implicações diretas para o nosso cotidiano. Quantos vivem exaustos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente? Quantos sentem que suas forças já acabaram? Isaías 40 nos lembra: a força que precisamos não está em nós, mas em Deus. E aqui está a chave prática. A oração e a esperança são o canal pelo qual recebemos essa renovação. O texto não diz: os fortes renovarão suas forças, mas os que esperam no Senhor. Não depende de idade, status, experiência, mas de confiança. Spurgeon disse: os que confiam em si mesmos caem. Os que confiam nos homens se decepcionam. Mas os que confiam no Senhor renovam-se como a manhã que nunca deixa de nascer. Essa é a aplicação mais simples e mais poderosa: esperar no Senhor diariamente. Outra aplicação é a perseverança. Isaías não promete ausência de cansaço físico ou ausência de lutas, mas garante que, ao esperar no Senhor, não viveremos esmagados por elas. A vida cristã não é isenta de tribulações, mas é sustentada por força que não se esgota. Spurgeon afirmou: o cristão não é poupado da batalha, mas é fortalecido nela. A vitória não é ausência de luta, mas graça para permanecer de pé. Essa é a beleza de Isaías 40. A promessa não é que nunca enfrentaremos tempestades, mas que sempre teremos asas para voar acima delas, pernas para correr através delas e passos firmes para caminhar apesar delas. Por fim, essa chave é também uma chamada à esperança eterna. A renovação aqui anunciada aponta para algo maior. Um dia, não precisaremos mais de renovação, porque seremos transformados em glória eterna. Até lá, a promessa se renova a cada manhã. Deus não se cansa, e os que esperam nele também não desfalecerão. Spurgeon encerra com uma frase que ecoa a força de Isaías 40. A esperança no Senhor é a juventude eterna da alma. Enquanto o corpo se desgasta, a fé se renova e o cristão vive como quem caminha para o sol que nunca se põe. Portanto, a chave escondida em Isaías 40 é esta: viva cada dia não na sua força, mas na força que vem de esperar no Senhor. A cada manhã, renove sua esperança. E você descobrirá que o Deus que nunca se cansa é também o Deus que nunca deixará você cair. Irmão, irmã, agora você ouviu a chave escondida em Isaías 40. O Deus eterno, que nunca se cansa, que governa sobre as nações e que carrega cordeirinhos nos braços, é o mesmo que promete renovar as suas forças. Você pode estar cansado, pode estar fraco, pode estar sem direção, mas a palavra declara: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Essa promessa não falhou para Israel, não. Falhou para a igreja ao longo da história e não falhará para você. Charles Spurgeon disse: esperar em Deus é a juventude eterna da alma. Essa é a chave. Esperar nele, confiar nele, descansar nele, agora é a sua vez. Tome uma decisão hoje de esperar no Senhor, não no seu braço, nem nos ídolos deste mundo.
Escreva nos comentários: eu confio no Senhor. Compartilhe esta mensagem com alguém que está cansado e precisa ouvir esta promessa. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe. Ative o sininho e caminhe conosco em busca da palavra que liberta e confronta. Não lute sozinho. O Deus que nunca se cansa é a fonte da sua força.